Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e nós estamos continuando nessa nossa jornada linda e abençoada por Deus, lendo e meditando o Evangelho de Lucas, certo? E eu quero te convidar a fazer parte desse canal. Você que já é inscrito há muito tempo, verifique a sua inscrição, mas também eu quero te pedir uma coisa, que é de graça. Deixa o seu gostei, tá bom? E se quiser comentar também, comente e compartilhe com mais alguém esse devocional. É muito bom ler a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos orar agora. Vamos orar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Louvado seja Deus. Hoje a nossa leitura está no Evangelho de Lucas, como eu já falei, capítulo de número 5, do versículo 27 ao 39, que é o final desse capítulo, certo? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você, certo assim? Então vamos lá. Diz assim: Jesus come com pecadores na casa de Mateus. E diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Vamos dar uma paradinha aqui? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Levi, também conhecido como Mateus, que foi que escreveu o Evangelho, segundo escreveu Mateus, e Jesus passa pelo local aonde Mateus trabalhava, Levi trabalhava. Ele era quem recebia os impostos. E interessante isso aqui é que a gente vê que Jesus passa e olha para Levi, para Mateus, e faz um convite. E que convite maravilhoso foi esse! E imediatamente Levi, ou Mateus, ele faz uma escolha. Ele podia dizer: não, Senhor, aqui está muito bom, meu trabalho está muito bom, eu tenho posses, eu sou rico, né? Mas aquele olhar, aquele convite, que convite maravilhoso. Ele deixa aquele local e ele, deixando tudo. Aonde que Levi estava? Levi deixou o lucrativo e provavelmente desonesto ofício de cobrar impostos para seguir a Jesus. Ele respondeu como Jesus gostaria que todos os seus seguidores o fizessem. E olha só, e ele dá um jantar. Que coisa maravilhosa. A alegria dele era tanta. A vida dele estava sendo transformada. E isso nos ensina uma grande lição.
de ouvir e atender ao chamado de Cristo nas nossas vidas. Talvez você esteja dizendo assim, minha irmã, mas eu nunca recebi nenhum chamado, não. Foi mesmo? E as vezes que você sentiu no seu coração em fazer o bem para alguém, em fazer uma oração por alguém, em se recolher aos seus aposentos e orar, e ler a palavra de Deus, e você não fez? Será que não foi a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração? Pensa nisso. Mas vamos continuar com a nossa leitura. Nós estamos no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo e meditando. E vamos para o versículo de número 33. Disseram-lhe então, porque Jesus responde, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Havia um propósito. Disseram-lhe então eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João o Batista, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas? Enquanto o esposo está com eles, dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E aqui encerra o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E interessante isso, que a gente encontra aqui num comentário que os fariseus encobriam seus pecados com a respeitabilidade social. Passavam-se por bons praticando boas ações em público e apontando os pecados dos outros. É muito fácil apontar o dedão e dizer você está errado, não é? Quantas pessoas nós encontramos assim, se fazendo de santo, se fazendo de santa, no entanto, lá no seu escondido, está praticando coisas que Deus não se agrada. Olha isso, Jesus dedicou seu tempo não a estes líderes religiosos, orgulhosos e hipócritas, mas às pessoas que reconheciam seus pecados e sabiam que não eram suficientemente boas para Deus. Olha isso aqui. Aí o versículo de número 35, ele diz, dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Aí eu lhe pergunto, quando é que nós costumamos fazer um jejum? Vou fazer uma campanha de jejum e oração por causa disso, sempre que se tem um problema a ser resolvido. Mas ali, os discípulos de Jesus estavam com Jesus. Eles não precisavam fazer jejum. Para quê? Eles estavam com o noivo. E aí Jesus sabia que a sua morte estava próxima. Ele sabia. Depois disso, o jejum seria adequado. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse, voltasse ao céu. Por isso que hoje também nós fazemos jejum. Por necessidade espiritual. Embora também fosse humano, Jesus sabia que era Deus e estava plenamente consciente da razão pela qual veio a este mundo, morrer pela expiação dos pecados da humanidade. E aí Jesus vai falando
a respeito de remendo novo em veste velha, que não serve, vinho novo em odres velhos, e ele dá uma lição. E eu encontro aqui nessa Bíblia de aplicação pessoal um comentário sobre esses odres. Os odres eram bolsas de peles de cabra costuradas nas extremidades para ficar impermeáveis. Pelo fato de o vinho novo fermentar, deveria ser colocado em um odre novo para aguentar a fermentação. Um odre novo e maleável, pois tendo se tornado inflexível, a pele do odre antigo estouraria. Olha só isso aqui. E derramaria o vinho novo. Como odres velhos, os fariseus eram muito rígidos. Como é que você é? Como é que eu sou? Nós somos odres velhos ou odres novos? Eram muito rígidos para aceitar a Jesus, que não poderia ser contido pelas tradições e regras humanas. O cristianismo exigia novas abordagens, tradições e estruturas. Igualmente, nossos programas e ministérios na igreja não devem ser tão rígidos a ponto de não terem espaço para um novo método ou uma nova ideia inspirados pelo Espírito. O segredo está aí. As novas ideias, novos métodos devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Também devemos ser cuidadosos para que o nosso coração não se torne tão duro e nos impeça de aceitar novos modos de pensar que Cristo nos traz. Precisamos manter nosso coração maleável para que possamos aceitar a mensagem de mudança. Sim, precisamos, nós estamos lendo esse comentário, precisamos aceitar a mensagem de mudança de vida trazida por Jesus. Jesus trouxe a mudança de vida, ele traz a mudança de vida para nós. Aqui nós estamos encontrando que Levi, aquele cobrador de impostos, o Mateus, Jesus passa, olha para ele, convida, ele larga tudo. Ele era um publicano, ele cobrava impostos e não era bem visto pelas pessoas, mas Jesus o encontrou. E ele se encontrou com Jesus e aceitou o convite. Ele podia ter dito, eu não vou. Mas ele preferiu a melhor parte. E ele vai. E ele dá um banquete. Que coisa maravilhosa. E aí chegam os fariseus para questionar. Ora, por que é que está comendo com pecadores? Jesus disse, olha aqui, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar eles para fazer banquete, vim chamar ao arrependimento. E olha que coisa maravilhosa. E aí ele vai falar, eles questionam, mas os discípulos de João, eles fazem jejum, e por que os seus não jejuam? E aí Jesus diz, não, como é que pode fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porque Jesus sabia que a hora dele estava chegando. E Jesus dá uma grande lição, fala a respeito de remendo novo em vestes velhas, versículo 37, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres. E isso é interessante, porque nós já vimos aqui que os odres eram bolsas de peles de cabra costuradas nas extremidades para ficar impermeáveis e maleáveis. Quando eles ficavam velhos, eles ficavam duros. E aqueles fariseus faziam exatamente isso. Então, que essa palavra, ela fale ao nosso coração. Vamos continuar servindo a Deus. O Deus que faz, o Deus que nos garante vitória. Porque hoje é mais um dia de bênção na nossa vida. Eu creio nisso. E você? Coloca aí nos comentários.
Vai ser muito bom. E não esquece, deixa seu gostei. Esse foi o nosso devocional de hoje, lendo e meditando o Evangelho de Lucas. Nós lemos do versículo 27 ao 39 do capítulo 5. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso e continue lendo a palavra de Deus. Beijo no seu coração, até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Amém.